Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olá, Hoje a gente está voltando com mais um filme, né, no nosso canal e a gente já vai entrar numa síndrome que seria a síndrome da ansiedade, né? Então está sendo o primeiro transtorno ansioso que a gente está abordando aqui, que é o transtorno de pânico, né? O filme, assim, eu pesquisei muito, a gente tinha várias possibilidades para poder escolher, mas eu optei pelo Homem de Ferro 3, que é um filme que eu acho que se encontra mais fácil, assim, né? Eu tinha olhado alguns filmes mais antigos, mas optei por colocar esse pra gente começar. Depois a gente pode até mais pra frente trabalhar outros filmes para aprofundar um pouco mais sobre o assunto, né? E a convidada é a doutora Olivia, ela é psiquiatra, ela fez psiquiatria comigo lá no Hospital de Lomberes, né, Olivia? sim. E obrigado então por reservar esse tempo aí pra gente. Fala um pouquinho de você, da sua formação, onde você está trabalhando. Eu sou médica psiquiatra, né, como você mesmo já falou. Minha graduação em medicina foi na Universidade Federal de Goiás, na UFG, em Goiânia, e minha residência em psiquiatria foi no Hospital de Lomberens, em Belo Horizonte, né? Fui da turma do Dr. Leandro, e, e agora eu voltei para Goiás, e eu trabalho aqui em algumas cidades, Goiânia, Itumbiara, Goiatuba e Pontalina. Beleza, então, Olivia. Vamos começar a falar, então, acho que do filme, né? Assim, é um filme. É filme de super-heróis, né? Então, acho que quem gosta deve ter assistido todos, né? São vários filmes, né? O pessoal chama de universo da Marvel, né? Então, começou lá com Capitão América e veio vindo. E esse é o terceiro que aborda o Homem de Ferro, assim. Eu até sugiro para quem quiser aprofundar, entender mais a história desse personagem e de como que ele foi acometido, né? Vamos colocar assim, por esse transtorno que eu acho que é fundamental, assim. Eu acho que é muito raso a gente ficar falando só de sintoma de alguém, né? Quando a gente conhece a história dessa pessoa, eu acho que a gente consegue ajudá-la mais, né? Então, ao longo desse vídeo, a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Então, esse é o terceiro filme do Homem de Ferro. E ele foi lançado no final de 2013, né? E o filme começa até com uma frase, né, que o próprio Tony Stark, que é o Homem de Ferro, cita, né, que somos nosso próprio demônio e fazemos deste mundo nosso próprio inferno, né? Ele no filme ele não sabe quem que é o autor, mas pesquisando a gente viu que é de um poeta, né, irlandês, chama Oscar Wilde. E a história desse poeta é bem interessante. Nossa, foi bem intensa, assim, enfim, ele foi preso. E ele lançou só um livro, né, que chama O Retrato de Dorian Gray, que tem outro filme até de super-heróis que abordam esse personagem, Dorian Gray, chama A Liga Extraordinária. É um filme até interessante, quem quiser conhecer, né, um pouquinho sobre o Dorian Gray, né. Mas essa frase, né, Olivia, somos nosso próprio demônio e fazemos deste mundo nosso próprio inferno, talvez resume o filme todo, né? Porque lá no comecinho do filme ele é abordado por um cientista que queria financiamento para o projeto dele e o Tony Stark estava naquela fase Alerta, agitada dele. Oi? alerta spoiler do É, filme. nós spoiler o pessoal já sabe do canal que sempre tem, né? É, Mas e é interessante porque assim, os três filmes, né, o primeiro filme do Homem de Ferro mostra essa guinada, ele era um playboy mesmo, gastava dinheiro, vendia armas para o mundo todo, até que ele sofre um atentado e no meio do caminho ele vira esse, né, o Homem de Ferro, né? Mas aí parece que esse filme é antes dele lá atrás se tornar, né, esse começo é antes dele se tornar esse filme de ferro, que estava naquela fase de festa, né, de deboche, ele até humilha mesmo, faz hora com aquele cientista, e fica lá em cima esperando no frio, né, é. e não acontece nada. E acaba que esse personagem, né, que chama Aldous Killian, que é o do Guy Pearce, né, que é o nome desse ator,
Ele, desde aquele momento, ele passa a vida meio que planejando essa vingança, né? Então é como se o Tony Stark tivesse mesmo ali naquele dia criado, né, o demônio para ele mesmo e que transformou a vida dele depois em um inferno, né? Assim, que o prejuízo foi grande, né? Perdeu a casa, perdeu tanta coisa, foi explodida lá, né? Enfim, aí a gente caminha então um pouquinho para a gente falar então sobre ansiedade mesmo, né? Como é que esse personagem já foi acometido, né? A primeira cena do filme, ele tá naquela lanchonete, né? Com um amigo dele que trabalha lá no exército, né? E esse amigo, ele até cede uma armadura para ele, né? O James Rhodes, né? Que é o amigo, ele se intitula como máquina de combate, né? Quando ele veste aquela armadura. E esse James Rhodes, ele é do exército, né? Ele é um soldado mesmo. E o Tony Stark é um civil que, enfim, luta por ele, né? Depois forma-se os Vingadores, mas luta por ele, né? E, e esse James Rhodes marca esse encontro para ver se o Tony Stark consegue ajudar a descobrir quem que é esse Mandarim, que é um terrorista que aparece na televisão, ameaçando todo mundo, né? E dentro dessa lanchonete vem umas crianças pedir autógrafo para ele, né? E ele já começa a passar mal ali, já começa a sentir uma falta de ar, se acha estranho, começa com tonteira. E, e ali ele já sai correndo lá para fora, né? Então eu achei interessante agora o livro da gente separar, né, diferenciar medo de ansiedade, assim, né? Assim, os sintomas são os mesmos, né? Eu acho que a diferença é que no medo tem algo ali palpável, assim, eu tô com medo, sei lá, de alguém me bater, eu tô com medo de perder o emprego, né? Tem algo ali visível, né? É, E sensação, ansiedade é algo difuso, assim, eu tô sentindo tudo isso, eu não sei por quê, não sei explicar, né? é a sensação, o medo, né? Ele foi adaptativo, né? Para os animais, para o ser humano, enfim. É importante ter medo até para a sobrevivência, né? Para se Uhum, proteger de um perigo realmente iminente, né? Um perigo de fato acontecendo, para fuga, né? Então, se um animal tem um predador assim na sua frente, né? O corpo tem que estar preparado para fugir, né? Então, o medo é muitas vezes importante, né? Para a gente não se colocar em risco, né? E ponderar aí, né, os riscos. Mas já a ansiedade, às vezes, não tem um perigo de fato acontecendo, né? É mais uma sensação, né? De que tem um perigo iminente, né? Mas não tem um perigo de fato acontecendo à sua frente, né? sim, como se fosse um alerta falso, vamos colocar assim, né? Um alarme falso, né? Isso. Então, aí, né, assim, ele deixa aquela armadura meio que estaciona, né? Mas eu acho até interessante a cena que ele para aquela armadura lá na rua, né? Do lado de umas motos lá. Ele entra naquela armadura e a própria armadura tem um sistema de inteligência artificial que, né, parece um médico, né? Falando, o que eu estou sentindo é do coração, é do sei lá o que, sei lá o que. Aí o sistema analisa, vê o sangue dele, fala, não tem nada alterado, não tinha nada na sua comida, parece que é um forte ataque de pânico, ele fala assim, né? É uma ansiedade muito forte que você teve, né? Porque, inclusive, a pessoa que tem um ataque de pânico, no momento da crise, ela, muitas vezes, ela acha que mesmo, tem certeza, uma sensação de uma morte iminente, né? Que ela vai morrer, que ela está tendo um ataque do coração. Então, vem também acompanhado dessa sensação que está morrendo, medo muito grande da morte. E aí, no caso, ele tinha essa ferramenta para descobrir Essa tecnologia, né? se tinha algum problema de saúde lá, né, no momento, e aí foi diagnosticado pela máquina que era um ataque de pânico, né, uma crise de ansiedade.
O que não acontece, né? Igual você falou, a maioria procura, fala, nossa, eu tô morrendo, eu vou pro hospital agora, eu tenho que fazer exame, eu tenho que, enfim, correr atrás, né? Então, muitas vezes, as pessoas que já tiveram, né, ataque de pânico ao longo da vida, às vezes procuram primeiro um pronto atendimento clínico, né? Aí passam por exames, eletrocardiograma, por exemplo, né? Descarta essas outras causas, essas causas orgânicas e cardiológicas, por exemplo, para depois ir no psiquiatra, né? E Uhum, porque aquilo foi um ataque de pânico, né? sim, é. Então ela teve esse ataque, aí depois lá na frente, lá né, no filme, enfim, teve vários acontecimentos até chegar aqui. Eu calculei, foi uns 4 dias, desde do primeiro Claro. as coisas foram acontecendo assim, né? Que ele desafia aquele mandarim, ele dá o endereço da casa dele, o pessoal vai lá com os helicópteros, explode tudo e consegue sumir, mas ele desmaia, né? Aí acaba que a armadura vai voando e sobe, ele vai parar, acho que lá no norte, lá dos Estados Unidos, onde tem até neve, enfim, eu não lembro a cidadezinha, né? E ele acha uma casa lá com uma áreazinha, ele arrasta a armadura para lá, e é a casa de uma criança, né? Ele acha essa criança, chama Harley, né? Aquela criancinha, e ele fica super encantado e fala, não, fica calado, me deixa eu colocar a armadura aqui, que depois eu te dou algumas coisinhas e tal, que eu tenho que investigar, né, umas questões aqui. E é E importante falar que foram em situações diferentes, né? Então, sim, esses ataques são realmente inesperados, né? Às vezes acontecem em ambientes diferentes, né? A pessoa às vezes não consegue identificar o que desencadeia, né? sim, Aquele ataque de pânico, assim. Ele estava conversando com um amigo, outro, né? Com uma criança, numa lanchonete, outra em outro lugar. Então, tem esse caráter de ser um pouco inesperado mesmo. uhum. Não teve um gatilho assim específico, né, uma coisa assim, né? Que É, ele passe, né? Conscientemente aham. que teria. Essa criança é até bem faladora, fica falando na cabeça dele, ele sem paciência com, com o menino. Aí uma cena que até cai no chão e pega a neve, vai passando no rosto para esfriar. Ele, o que que você está acontecendo? Você está surtando? O que que você tem? Não para de falar e tal, né? Enfim. Aí outra cena em outro lugar, enfim. Então ele está em sofrimento, sim, mas a priori não está paralisando, ele está continuando a vida dele, vamos colocar assim, que isso é importante lá na frente para os critérios que a gente vai falar, né? Para a gente separar. Separar o que seria transtorno do pânico, né? Uhum, Que a gente conhece como síndrome do pânico, e o que é um ataque do pânico isolado, sim, né? A gente pode falar mais para frente, assim, quais sim. os critérios para a gente considerar que é um transtorno, né? Que Uhum, está gerando um transtorno. sim. Aí a última cena que eu separei que ele teve uma crise, né, de pânico. Ele estava no carro dirigindo, ele conversando com essa criança no telefone, que precisava daquela armadura para ver se a armadura já estava funcionando para ele poder usar. E o menino fala que não, ele já começa, ele para o carro, freia, já começa a respirar fundo, respirar e sai do carro. Acaba que a criança foi até bacana, conversou com ele, não, respira, respira, vai, acalma, tá, deu umas ideias para ele assim. E ele resolveu essa crise também, assim, né? Então, às 4 ele não precisou ir no médico, vamos colocar assim, mas isso é importante a gente fixar que lá na frente a gente vai abordar essa questão também, né? Aí a gente já entra então na definição. Da 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 da